Nesta noite com a palavra dele, a palavra que é vida, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que nos liberta e nos transforma, e é essa palavra que vai nos salvar. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração e fala com o Espírito Santo de Deus, que ele venha falar ao teu coração nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, apresenta a tua amada igreja, apresenta a minha vida. Papai querido, nesta noite nós já entoamos louvores diante da tua presença. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é a tua palavra, que é o nosso alimento espiritual. Esse alimento, ó Pai, que tem transformado a nossa vida. Esse alimento, ó Pai, que tem curado as feridas da alma nesta noite. Papai querido, tira, Senhor, todas as escamas dos nossos olhos, tira toda a cegueira espiritual. Papai querido, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento nesta noite, abrir os nossos ouvidos espirituais nesta noite, para receber, ó Pai, a tua palavra. E apresenta o teu servo que irá ministrar. Continua usando ele poderosamente, ó Pai, para falar com cada um de nós aqui nesta noite. Porque a tua palavra, Senhor, tem um poder, ó Pai, de transformação. E nessa convicção, ó Pai, que nós estamos aqui nesta noite, que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus, ó Pai, que tem curado, é o Deus que tem nos libertado, e que o Senhor venha continuar falando conosco, ó Pai, através do teu servo, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria grandiosa estarmos reunidos para aprender um pouco mais da palavra de Deus, porque é através dessa palavra que o Senhor vai guiando os nossos caminhos. Abram vossas Bíblias em Lucas 11, 14. Lucas 11, 14. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus fala assim, Lucas 11, 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso o demônio por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por que expulso os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem é forte, bem armado, quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, os seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida, em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali.
E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia até aqui então, podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Aqui nós vamos falar, Jesus está falando de casa limpa, o templo do Senhor, somos nós. Ele fala porque a gente, quando começa uma caminhada com o Senhor vai limpando nosso coração, vai nos limpando por dentro, vai nos purificando, vai nos tirando aquela vontade que nós tínhamos antes de continuar no mundo. Só que quando ele deixa a casa limpa, o Espírito Santo tem que ficar lá dentro, habitando, crescendo, fortalecendo você, direcionando o caminho. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Para que isso venha acontecer nas nossas vidas, nós temos que deixar a palavra entrar de verdade no coração. É confiar de verdade em Deus. Jesus já tinha feito um milagre grandioso na frente do saduceus e eles não conseguiam enxergar. Mais uma vez, um homem endemoniado, o Senhor chega e o cura, mostrando que o reino de Deus está próximo, porque Jesus fala: se eu curo pelo dedo do Senhor, o reino de Deus está próximo. Esse reino de Deus é o qual nós vivemos. A maioria das pessoas só vai conseguir enxergá-lo através da caminhada. Tudo começa no jardim. Tudo começa quando Deus permite que o inimigo, que a serpente manipule. E ela passando a nos ensinar a mentir, a manipular, a fazer tudo aquilo que nós fazíamos quando nós estávamos no mundo. Não estou dizendo todos, mas a maioria de nós vem com isso enraizado dentro do coração, porque é passado de geração para geração, porque o próprio mundo passa. Quando você liga a televisão, quando você vê as notícias, tudo quanto é notícia ruim, só mostra o que dá ibope, aquilo que é ruim, que é mal. Isso para o homem é bom. Mas quando você começa a conhecer a palavra de Deus, você vê que ela vai sempre contra tudo isso. E Jesus mais uma vez está falando para eles confiarem nele. Porque não é os milagres, mas sim o dono dos milagres é que faz a diferença. Vamos navegar na palavra do Senhor. Vamos começar em João 2. A palavra de Deus fala assim, João 2. João 2. João 2, 13 e 19. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordéis, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do corpo, o nosso coração. Jesus Cristo chega, se depara com o povo fazendo câmbio, vendendo boi, vendendo gado lá dentro do templo. Porque o povo, quando ia adorar a Deus naquele lugar e tinha que fazer o sacrifício, não tinha como eles carregarem bois, não tinha como eles carregarem cordeiro, não tinha como eles carregarem pombas. E aí eles tiveram a ideia de vender tudo isso lá dentro para aquelas pessoas que moravam à circunvizinhança, nos lugares mais distantes. Jesus vê aquilo acontecendo dentro do templo, vê se perder a adoração de Deus, a adoração verdadeira do Senhor, e Jesus toma uma atitude drástica. Ele faz algo porque ele se preocupa valorosamente com as coisas de Deus. Essa mesma preocupação nós também temos, porque quando nós saímos da nossa zona de conforto para vir aqui aprender, nós estamos fazendo também a vontade de Deus nesse lugar.
Se vocês voltarem um pouco a em 1 Samuel, quando os filhos de Levi estavam fazendo coisas contrárias à palavra, Levi era o sacerdote do Senhor. Filho de Levi ou Eli? Levi. Filhos de Eli. E aí naquele momento ele estava vendo eles fazendo as coisas erradas e não tomava as suas providências. Ele era os seus filhos, não era? Ele deixou passar fazendo visão grossa. E a palavra de Deus, o que ela fala? Ela fala: se você amar seu pai mais do que a mim, se você amar seu irmão mais do que a mim, você não é digno de mim. Porque se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus cuida de toda a sua família. Ele protege onde você não está vendo. Ele protege das ciladas do inimigo. E o inimigo está sempre preparando ciladas, principalmente para o povo de Deus, o povo que quer acompanhar, o povo que quer caminhar junto com o Senhor. E aqui nesse momento, Jesus Cristo, a partir daquele momento que ele vê aquilo acontecendo, ele toma as providências, não importando as consequências que ia ter, porque ele sabia que Deus estava na frente, Deus estava em primeiro lugar, ele estava preocupado com o coração aberto pela obra do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Porque se você notar, você não vai ver hora nenhuma Jesus Cristo pregando o evangelho e pedindo algo em troca. Jesus não pedia ouro e nem prata para curar coxos. Vocês viram alguma vez Jesus chegar no cego? O cego de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus falar: me dá 3 moedas e eu vou curar você. Não. Jesus curava, e Jesus ainda fala: de graça lhe foi dado, de graça passai para as pessoas. É o que nós fazemos. Nós fazemos a obra porque nós sabemos o verdadeiro valor que ela tem dentro do nosso coração. Por isso Jesus, já aqui nesse momento, Jesus resolve tomar essa atitude, uma atitude drástica, porque os saduceus ficaram com muita raiva e a partir desse momento começam a perseguir Jesus. Quem Jesus está pensando que é? Quando João Batista está pregando no deserto, João Batista comendo gafanhoto, comendo mel silvestre, João Batista andava na simplicidade, também não pedia nada em troca, estava no deserto, porque no deserto o inimigo não tem poder de te oferecer nada lá. No deserto o dinheiro que ele te entregar, não vai, por que você vai comprar com dinheiro no deserto? Nada. No deserto nós precisamos de milagre. É por isso que o povo de Deus recebe milagre, é no deserto, porque é lá que Deus opera poderosamente. Porque no deserto você se desprende das coisas do mundo. O carro no deserto não anda. Se você plantar alguma coisa no deserto, não nasce, mas tem maná que cai do céu. Esse maná é a palavra de Deus, é essa palavra aqui. Jesus Cristo está falando assim: se ele vai fazer uma limpeza dentro do coração de cada um de nós, através dessa palavra, mas depois, depende de vocês continuar cuidando, para que fique limpo, continuar cuidando, para que o Espírito Santo continue dentro de você, porque a palavra de Deus fala que o inimigo vai sair, mas ele vai ficar ao derredor, bramando como leão, a quem possa tragar. Então nós precisamos estar sempre com essa palavra no coração, porque se você tiver essa palavra, ele te protege. Em Gênesis 3:1, vamos entender como começa a operar o maligno em nós. Gênesis 3, no comecinho. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto de toda árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus pega o homem, dá para ele um jardim com tudo de bom e do melhor. Fala para ele que ele podia comer de todo o fruto que estava naquele jardim. Apenas uma coisa o homem não podia fazer: comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia que o homem ia comer daquele fruto? Claro que sabia. E aí ele pega a serpente,
A serpente é o Satanás, que começou a cobiçar, a querer parecer Deus. Quando viu Deus na sua majestade, quis ser como Deus. Deus exila uma terça parte dos anjos, tira do céu. E através da serpente, através daquela atitude que ela teve, da inveja, de querer as coisas que não era dela, de cobiçar o que não era dela, o Senhor coloca essa própria serpente no jardim para manipular Eva. Por quê? Porque para você valorizar o bem, você precisa conhecer o mal. É contraste. Se você não tiver conhecimento da guerra, você não vai saber o que é a paz. Deus estava mostrando usando a própria serpente, com a própria maldade que ela tinha, para implantar no nosso coração, e para que depois o Senhor desse o antídoto lá na frente, que era o Senhor Jesus. Tudo isso foi um propósito de Deus, para nós nos tornarmos pessoas que saibam valorizar a palavra de Deus. Mas Deus é mau? Claro que não. Ele não falou que não podia comer do fruto proibido? Se você ler na frente, quando nós entramos em Êxodo, quando o povo é tirado do Egito, do cativeiro, o Senhor manda o povo construir um tabernáculo, faz Moisés subir no monte, entregar as leis, e antes Deus, através dos trovões, falando para todo aquele povo as leis: não matarás, não cobiçarás, não roubarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe, tudo isso que nós estamos cansados de conhecer. A partir daquele momento o Senhor dá as leis para o povo. Só que ele dando só as leis, o ser humano, você sabe que ele é enganador e manipulador, porque ele já aprendeu a fazer isso lá no Éden, só que ele ainda não sabia. Quando Adão tem com Eva 2 filhos, Caim e Abel, Caim mata o seu próprio irmão apenas por inveja, porque Deus aceitou o sacrifício de Caim, mas não aceitou o sacrifício de Abel. Tudo aquilo foi implantado, passado para os seus pais, e os seus pais passaram para eles. A partir daquele momento, quando eles morrem, Adão e Eva começam a perceber que sem Deus no coração, o ser humano é problemático, o ser humano é vingativo, o ser humano é mau e é ruim. Voltamos lá na frente, lá em Êxodo. Chegamos em Êxodo, o Senhor manda construir as leis, coloca dentro do tabernáculo, simbolizando. Aquele povo agora tinha o conhecimento do que era certo e conhecimento do que era errado. Vocês lembram? No jardim do Éden, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele mesmo fruto é colocado através das leis. Eles vão saber que agora, se eles adulterarem, estão pecando. E o salário do pecado é a morte. Se uma pessoa for pega em adultério, o povo tinha que ser apedrejado, tanto o marido como a esposa. Se uma pessoa fosse pega roubando, está lá no mandamento, está roubando, era apedrejado também. Aí dava-se as leis e dava-se o castigo. E aí isso ia resolver o problema do ser humano? Não. O ser humano apenas aprendeu a conhecer o certo e o errado, mas o ser humano estava manipulando aquela situação. No final, quando vem Jesus, para cumprir toda a lei, para morrer, para salvar-nos do pecado, o povo já estava mudando as leis. Olha o que o povo estava fazendo. Se você não ajudasse o seu pai e a sua mãe, você também era apedrejado. Olha o que eles faziam. Eles pegavam tudo que eles tinham de bens e pegavam aqueles bens e davam para Deus. Falava, dei tudo que eu tenho para Deus. Eu vou usufruir disso aqui, mas não é meu mais, é de Deus. E quando o pai ou a mãe precisava de uma ajuda financeira, chegava neles e falava, não tem dinheiro, não tem mais nada, é de Deus. E aí eles não podiam ser castigados. Eles estavam mudando as leis. Está vendo como é o ser humano? Tudo isso aprendendo com o tempo, passando de geração para geração, implantando dentro do coração. O Senhor Jesus vem para limpar tudo isso que está aqui,
Porque somente através do verdadeiro arrependimento é que nós vamos olhar para dentro de nós e nós vamos ter a certeza que nós somos pecadores e que nós precisamos da água da vida para limpar o nosso coração e nós começarmos uma caminhada nova, com novos caminhos com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Em João 13, a palavra de Deus fala assim, João 13, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou-se a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus aqui não estava falando de tomar banho. Ele estava falando em se banhar, se purificar na palavra, lavar o nosso coração. Porque tudo que está de ruim está dentro do seu coração. Mas tudo que tiver de bom da palavra também é lá que é colocado. Por isso o verdadeiro sentido do Evangelho. Porque Judas Iscariote, que estava no meio dessas pessoas, que quando o Senhor Jesus entrou no barco, ele estava lá. Quando o Senhor Jesus fez aquele milagre de Lázaro, 4 dias que já estava morto, ele também estava lá. Ele viu vários milagres acontecendo na sua frente. Por que Judas não converte o coração? Porque é livre-arbítrio. É porque é você, é a sua força de vontade, é a sua fé é que faz Deus agir em você. É a nossa fé que faz com que Deus continue nos mostrando o caminho. Porque se você um dia quiser parar e falar, eu não vou caminhar mais, Deus não vai obrigar você. Mas aí você vai saber que a palavra, ela te salva e ela te leva para a vida eterna. Se você parar e começar a andar por outros caminhos, o caminho do mundo de novo, você vai perecer. E aí depois, talvez, se você quiser voltar aos caminhos do Senhor, é muito dificultoso, é muito difícil. Se você notar, Davi já tinha todo o conhecimento das leis. Jesus ainda não tinha nascido. Davi simbolizava o rei, o Senhor Jesus, que vai voltar para reinar no meio de nós. A partir daquele conhecimento que ele já tinha das leis, não matarás, não roubarás, não cobiçarás e tudo aquilo, ele comete um pecado no final do seu ministério, do seu reinado. Quando ele manda matar Urias para ficar com a sua esposa Betseba. A partir daquele momento, as coisas para Davi só complicaram. Davi pediu perdão para Deus, porque o coração dele se arrependeu, porque ele viu que Deus sabe tudo que está dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, e ele sabe o que é melhor. Mas quando Davi peca, ele tem que pagar pelos erros que ele tinha cometido. E aí vira uma bagunça a família de Davi. Um dos seus filhos fica com a sua filha, depois o outro filho de Davi mata o outro irmão, e aí vira aquela bagunça danada, tenta tomar o reino e tudo aquilo que estava acontecendo por causa desse erro que Davi cometeu. Mas Davi foi até o final e o coração dele foi purificado de novo. O que tem o sentido dessa palavra? Ela nos mostra
que pode haver momento nas nossas vidas que a gente pode cair. Lembra, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas lembra que Deus é longânimo, mas lembra que Deus, depois que Ele coloca as mãos sobre as nossas cabeças, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Mas se você sair do caminho, depois que você tiver o entendimento, por isso que a palavra de Deus fala, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Enquanto você não tem entendimento, Deus não vai te cobrar. Como que Ele vai te cobrar alguma coisa que você não conhece? Como que Deus vai cobrar algo de você que você não tem o entendimento? A partir do momento que você começa a ter o conhecimento da palavra, Deus começa a cobrar, porque Ele quer purificar o seu coração. Era isso que estava acontecendo aqui. Depois de tudo que o Senhor Jesus tinha mostrado para os seus discípulos, tudo que Ele tinha passado, Ele não precisava de ter passado aquilo ali, porque Ele era filho de Deus. Ele já era herdeiro daquilo que Deus tinha para Ele. Mas Ele passou tudo que passou por causa de mim e por causa de vocês, mostrando que a palavra de Deus é a coisa mais preciosa que você pode imaginar. Ela é mais preciosa do que o ouro, ela é mais preciosa do que a prata, ela é mais preciosa do que o poder que o homem pode oferecer, aquilo que mais poderoso o homem pode oferecer, o maior cargo que o homem pode oferecer para você, não se compara com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela te leva para a vida eterna, ela te dá sabedoria, ela te dá conhecimento. O Senhor, nos momentos de dificuldade, guia cada um de nós. Em Mateus 4, a palavra de Deus fala assim, Mateus 4, 8. Mateus 4, 8. Quer ver o tanto que ela é poderosa? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O verdadeiro sentido do inimigo, toda a vida ele queria parecer com Deus, ele queria copiar Deus. Quando a palavra de Deus fala, aquele que crer e for batizado será salvo. Existem duas maneiras para você receber o Espírito Santo de Deus. Quando você é batizado pelo Espírito Santo e depois você tem que ser jogado nas águas. E quando você é jogado nas águas, você recebe também o Espírito Santo dentro do seu coração. O diabo, a partir do momento que nós estávamos lá no Gênesis, no jardim do Éden, que ele manipula a Eva a comer do fruto que não era para comer, ele passa a passar para eles tudo aquilo que ele sentia. Por isso o homem, sem o conhecimento da palavra, é mau, é manipulador. Ele para astuciar o que vai fazer de mal com a pessoa, que ele tem raiva, que ele está com inveja, que tudo aquilo. O mesmo que aconteceu com Caim antes de matar o seu próprio irmão. E Deus ainda falou para ele, tudo está nas suas mãos. Se o mal está próximo, mas a sua força de vontade, você pode brigar contra ele, porque o diabo não tem poder também de ir contra o seu livre-arbítrio, por isso que ele te engana, E o que ele está tentando fazer nesse momento aqui, é enganar ao Senhor Jesus. Levou no alto monte, mostrou todos os reinos e todas as glórias, aquilo que o homem se mataria para ter. Mas o que ele fala antes para Jesus? Se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus fala, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. O diabo, se ele te pedir, se ele te der alguma coisa, ele vai te pedir em troca. É a barganha do mundo. Você pode observar. Se alguém do mundo te der alguma coisa do mundo, ele quer algo em troca disso. Ele nunca vai te dar alguma coisa sem pedir nada em troca. Enquanto que Deus fala, se você ajudar uma pessoa com a mão direita, a mão esquerda não saiba. Ninguém saiba, somente a Deus. Ele sabe todas as coisas. Porque isso vai fazendo com que nós não nos tornemos arrogantes, nos tornemos pessoas humildes. Porque o mais difícil de tudo para Deus é trabalhar, é limpar o nosso coração. Se você notar a palavra, aquilo mais difícil, Deus abriu o mar vermelho, o Senhor Jesus andou sobre as águas, o Senhor Jesus parou os ventos e parou o mar.
Mas a coisa mais difícil para Deus, você sabe o que é? Entrar dentro do seu coração. Porque para Ele entrar dentro do seu coração, precisa que você abra o coração primeiro. Precisa que você permita que aconteça. Você viu o diabo? Eu te dou todos os reinos e todas as glórias. Mas o que ele fala depois? Você tem que me adorar. Jesus Cristo morreu primeiro na cruz para salvar todos os nossos pecados, e nós não tínhamos nem nascido ainda. Nós estamos aqui tendo essa rica oportunidade porque somos conhecedores dessa palavra. Ele fez primeiro e não pediu nada em troca para salvar a vida de cada um de nós, para limpar o nosso coração, para limpar a nossa casa, o nosso coração. Por isso que quando ele vê aquele povo fazendo aquela gambira, fazendo todos aqueles negócios dentro do templo, o Senhor Jesus, é a única vez que você vai ver Jesus perder a estribeira. É o único momento que Jesus Cristo fica, não vou falar irado, mas que ele quebra tudo. Foi nesse momento. Você já imaginou se ele olhasse para baixo? Ele está olhando. Quantos ministérios que tem? Nós não temos nada com isso, mas quantas igrejas que tem por aí que estão preocupadas apenas em pegar dinheiro, preocupadas apenas com essas coisas? Jesus Cristo olha para trás e fica triste, porque ele sabe o verdadeiro valor da palavra de Deus. Porque todas as vezes que você colocar no coração que você quer andar nesse caminho, o Senhor, ele vai te levantar, te fortalecer, tudo que você imaginar em todas as áreas da sua vida. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. E para finalizar, em Jó 2, está antes de Salmo, Jó 2. Jó 2, do 1 a 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-lhes perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E aí toda a história que acontece na vida de Jó, as feridas, as doenças, mas Jó continua firme, passando todas aquelas dificuldades. E se você notar, você vai perceber que o Senhor usa o próprio Satanás para fortalecer Jó, porque é assim que é o crente. Crente, quanto mais o mundo bate nele, mais o Senhor faz ele crescer espiritualmente. Quanto mais o mundo aperta ele nas concupiscências, em tudo, oferecendo tudo, mais ele cresce. Igual ao Senhor Jesus, quando o diabo ofereceu tudo que tinha para ele, tudo que tinha sido dado para ele, lá a partir do jardim do Éden, tudo. E o Senhor Jesus falou: não. Porque sabia e sabe o verdadeiro valor que essa palavra tem. Jó também estava aprendendo nesse momento. Então vocês vão perceber que para que a gente consiga ter uma intimidade poderosa com o Senhor, uma intimidade grandiosa com o Senhor vai apertando devagar, no momento. Ele sabe o peso que cada um de vocês consegue carregar. E cada vez que Ele coloca esse peso, nós nos tornamos mais fortes. Foi assim na vida de Pedro, quando negou Jesus, se tornou mais forte, porque Jesus já tinha falado o que ia acontecer. Foi assim na vida de Paulo, quando batiam, que ele caía, ele tornava a levantar e continuava pregando o Evangelho, porque ele já sabia o valor
da palavra de Deus, porque ele já tinha perseguido essa palavra. Agora ele sabia que o que ele tinha feito estava errado, e agora ele tinha um conhecimento poderoso do Senhor Jesus no coração. Jó também estava aprendendo, porque se você perceber no final do capítulo, quase no finalzinho do capítulo, o que Jó fala depois de tudo? Começa a falar com Deus e Deus não responde. Às vezes nas nossas vidas, quando nós oramos e falamos para Deus falar com a gente e Ele não responde, não significa que você precisa de parar de falar com Ele, significa que você deve continuar mais e mais falando com Ele, porque no determinado momento Ele vai responder cada um de vocês. Porque quando Jó achou que Deus não ia falar com ele, ele fala: aonde você estava quando eu estava fundando os alicerces do mundo? Aonde você estava quando eu estava fundando as estrelas, criando as estrelas? E aí o que Jó fala? Uma das coisas mais bonitas: antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Então o verdadeiro sentido de o Senhor Jesus trabalhar e limpar o nosso coração é para que a gente continue com Ele aqui dentro, com o Espírito Santo aqui dentro, para que a gente possa vê-lo nas coisas que Ele vai nos mostrando, guiando os nossos caminhos, nos apresentando uma vida nova, uma vida com Deus, que não é fácil, mas Jesus já tinha falado que existia duas portas, uma larga e uma estreita. A larga é a que nós estávamos no mundo antes, agora é a porta estreita, mas nessa porta estreita tem maná que cai do céu, nessa porta estreita tem milagres, tem água que sai da rocha. E é por causa dessa porta estreita é que nós continuamos avançando, sabendo o verdadeiro valor que tem essa palavra, que Jesus morreu por cada um de nós. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos alicerçando, pegando mais um tijolo para colocar na construção do alicerce celestial do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando pela nossa família, pelos irmãos que não puderam vir aqui nesta noite. Que o Senhor venha alcançar da mesma forma. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós unimos a nossa fé e apresentamos a nossa família, os nossos filhos, os esposos, as esposas diante da Tua presença. Apresentamos os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los da mesma forma. Alcança, Senhor, com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua transformação. Papai querido, nós Te louvamos por este momento na Tua presença, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham a ser derramadas sobre a Tua igreja nesta noite. Da mesma forma, alcança cada um que nos ouviu nesta noite, alcança os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. Papai querido, obrigada por este momento, obrigada por estarmos reunidos aqui na Tua casa nesta noite. Que o Senhor venha levar, ó Pai, os irmãos, debaixo das Suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.